Meus queridos, a paz do Senhor Jesus a todos, dando início ao novo trimestre, lição de número 1, o verbo que se tornou em carne. Essa nossa lição está dividida em 3 tópicos principais, que são o Evangelho de João, segundo, Jesus, o verbo de Deus, terceiro, a encarnação do verbo. Nosso texto áureo se encontra em João capítulo 1, versículo 14, que diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A verdade prática diz que o verbo de Deus inseriu-se na história, assumindo a forma de homem para redimir os pecadores, para perdoar os pecadores, para salvar os pecadores. A palavra-chave é encarnação. O primeiro tópico fala sobre o Evangelho de João, primeiro subtópico, autoria e data. Então, a autoria do Evangelho de João é o próprio João. Então, o autor é João. João capítulo 21, versículo 20 e o 24 vai dizer assim: e Pedro, voltando-se, viu que o seguia. Quem que estava seguindo Pedro? Aquele discípulo a quem Jesus amava e que na ceia recostara também sobre o seu peito e que dissera: Senhor, quem é que há de te trair? 24. Este é o discípulo que testifica destas coisas e as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Então Pedro, ele viu João recostando, se inclinando, encostando no peito de Jesus, e ele perguntou, e ele pediu, fez sinal para que João perguntasse quem é que ia trair Jesus. Então esse discípulo aqui, o próprio João escreveu, e ele mesmo está fazendo essa alusão a si próprio. Então, e o 24 diz: este é o discípulo, ele está falando dele mesmo, este é o discípulo que testifica dessas coisas e que as escreveu. Então o próprio João é autor do Evangelho que leva o seu nome. Ele mesmo se identifica, né? Então ele foi escrito aproximadamente entre os anos 80 e 90 depois de Cristo. Olha só que interessante aqui, ó. Mateus, ele apresenta Jesus como rei, como Messias. Marcos, ele apresenta Jesus como servo, como filho do homem. Lucas apresenta Jesus como humano e também como filho de Deus, né? Mas João apresenta ele como o próprio Deus. Então, dentro desses 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, tem também as faces do querubim. Ó, Mateus apresenta ele a face de homem, Marcos a face de leão, Lucas a face de touro ou de boi e João a face de águia. Por isso as expressões verbo divino e também palavra que se fez carne são de grande importância nesse evangelho. Por quê? Porque ele se apresenta como o próprio Deus. Segundo subtópico, fala sobre o propósito do evangelho. Tudo que Deus faz tem um propósito. Então, os evangelhos, que na verdade é um evangelho visto por pessoas diferentes, cada um falou da forma como interpretou, como pôde visualizar. Então é um evangelho só. Então o propósito, como Deus tem um propósito em todas as coisas, Deus também tem propósito no evangelho, né? Então um dos seus propósitos é o quê? É levar o leitor a crer que Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus. E também ao crer, quando a pessoa crê que Jesus é o Filho de Deus, ela encontrar vida no seu nome. No nome de quem? No nome de Jesus. Somente através do nome de Jesus nós podemos encontrar vida, nós podemos encontrar a salvação. João 20, 21 diz assim: estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida no seu nome. Então não é por acaso que os especialistas, eles referem-se à primeira parte do primeiro capítulo como a apresentação desse evangelho. João capítulo 1, versículos de 1 a 14, nós não vamos ler inteiro agora, porque dentro da lição nós vamos ler todos eles de acordo com os seus tópicos e subtópicos. Então nesse trecho, o apóstolo apresenta Jesus como filho enviado de Deus ao mundo para fazer parte da história. Só o versículo 1 de João capítulo 1, versículo 1 diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. A palavra verbo aqui no grego é logos. Então, dessa forma, logos é a palavra encarnada. Palavra encarnada. Terceiro subtópico fala sobre a natureza de Jesus. Então, apesar do Evangelho de João ele sublinhar de forma clara a dimensão divina de Jesus, João também aborda a sua natureza humana. João 8, 39 e 40 diz assim: responderam e disseram-lhe: nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes: se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas, 40, mas agora procurais matar-me, a mim,
homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isso. João 9,11 também diz assim, ó, ele respondeu e disse, o homem chamado Jesus, tá vendo? O cidadão foi curado, e ele está falando sobre Jesus. O homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e vi. Então no evangelho escrito por João, tanto a divindade quanto a humanidade de Jesus, elas são afirmadas. O resumo desse tópico diz que o evangelho de João ele foi redigido com o propósito de nos fazer crer que Jesus é o verbo divino e, por consequência, termos a vida eterna. O segundo ponto fala sobre Jesus, o verbo de Deus. Primeiro subtópico, a revelação que ultrapassa o passado. Quando o apóstolo João ele redigiu a introdução do primeiro capítulo do evangelho que leva o seu nome, no princípio era o verbo, é muito provável, é bem possível que ele tenha como referência Gênesis 1, Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então esse primeiro versículo do evangelho de João, ele mostra que o verbo é Deus no princípio, possuindo assim uma existência infinita, ou seja, não tem começo e não tem fim. Assim, muito além do passado, desde o princípio o verbo já existia com Deus, estava com Deus e é Deus, como o próprio evangelho de João diz em 1:1. João capítulo 1, versículo de número 1. O segundo subtópico fala sobre a natureza fundamental do verbo. Então, tal como Deus é eterno, da mesma forma que Deus é eterno, também o verbo é eterno. Quem que é o verbo? O verbo é Jesus, o verbo é a palavra encarnada. Então, mais adiante, em Apocalipse, o próprio João, que escreveu esse evangelho, ele vai descrever o verbo como o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Diz o Senhor que é, que era, que há de vir, o Todo-Poderoso. Isso aí está lá em Apocalipse capítulo 1, versículo de número 8. Então, dessa forma, João ele apresenta Jesus como Logos de Deus. O que é Logos? Logos é o verbo, não é isso? Logos é a palavra. Então, a palavra encarnada que habita entre os homens. Como verbo encarnado, Jesus é reconhecido por muitos e adorado como Deus. O terceiro subtópico fala sobre no princípio era o verbo, que é o João capítulo 1, versículo 1. Então, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então não tem como negar que Jesus é Deus. Não tem como negar. Ah, mas vocês estão sendo politeístas, vocês estão adorando vários deuses. Não, negativo. Deus é um só em três pessoas, como nós já apresentamos em aulas anteriores a essa. Então, Deus é triuno, são três pessoas em um só Espírito. Deus é Espírito. Então, eles são três pessoas em um único Espírito. Então, no princípio era o verbo. Quem era o verbo? O verbo estava com Deus. Peraí, já falou de duas pessoas, não é isso? E o verbo era Deus, não é isso que está falando? O verbo era Deus. Então, ele nunca deixou de ser, ele sempre foi por toda a eternidade. Ele também não foi criado, o que fala da sua humanidade, que ele se tornou filho de Deus a partir do momento que ele nasceu como ser humano aqui na terra. Por isso a nomenclatura. Então, conforme nós já referimos, a palavra que se traduz por verbo é como? É logos, que significa o quê? Significa palavra. Então, a forma mais adequada de compreender esse termo, ela tem uma relação com as maneiras pelas quais Deus ele se manifesta ao ser humano. Então, dessa forma, o conceito mais apropriado para logos encontra-se em Jesus, que representa o quê? A expressão da divindade e também representa a revelação do próprio Deus. E o resumo desse tópico diz que o Evangelho de João ele retrata Jesus como o verbo divino que se fez presente na história. Jesus foi homem, assim como eu sou homem, assim como você é homem ou mulher, Jesus foi homem, Jesus se encarnou, ele se fez carne, ele deixou seus atributos, ele não deixou de ser Deus, ele deixou seus atributos divinos para poder encarnar, para poder se fazer homem. Pensa bem, um rei, no caso aqui é o rei dos reis e senhor dos senhores, se rebaixando ao nível do homem, se transformando assim como um de nós, para poder morrer por nós e morrer na pior morte possível, na pior morte conhecida. O terceiro tópico fala sobre a encarnação do verbo, encarnação dentro da carne do verbo. Primeiro subtópico, a manifestação do verbo e a luz do mundo. Então João ele identifica Jesus como criador de todas as coisas. João capítulo 1, versículos 2 e 3 diz assim: ele estava no princípio com Deus.
todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então Jesus, ele é o Criador de todas as coisas, sem dúvida nenhuma. João deixa isso muito claro para nós. Então, na sequência, ele faz uma distinção entre luz e trevas. João capítulo 1, versículos 4 e 5. Nele estava a vida. Nele está dizendo em, mas ele, é uma preposição, não é? Dentro dele, nele estava a vida. E a vida era a luz dos homens. Versículo 5. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Então Jesus, ele brilhou sobre as trevas, mas as trevas não conseguiram entender, não conseguiram compreender quem era ele. Trevas simboliza escuridão espiritual provocada pelo pecado. Então Deus enviou, primeiramente ele enviou João Batista. Batista não é sobrenome, tá? Batista é o que batiza, João que batiza, por isso que ele ficou conhecido dessa forma, João Batista. Por quê? Porque ele batizava. Então Deus enviou João para testemunhar sobre a luz. João capítulo 1, versículos do 6 ao 8 diz assim: houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele, ou através dele. Então João testificaria da luz, falaria da luz, daria testemunho da luz, e as pessoas acreditariam nele, Jesus, através do testemunho de João, porque João era uma pessoa idônea. Versículo de número 8: não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Então ele não era a própria luz é o Senhor Jesus, é o Criador de todas as coisas. Ele veio antes para preparar o caminho para ele, conforme profecia de Isaías, que viria um para preparar, para endireitar os caminhos para ele, para que depois ele viesse. Então João veio, ele não era luz. Quando ele era questionado: João, você é o Messias? João dizia que não. João dizia que o Messias viria após ele, que ele veio realmente para preparar o caminho. Então ele veio para testificar da luz. A verdadeira luz, quem que é? É Cristo, então, que foi anunciado por João Batista, mas que os homens decidiram rejeitar. Eles optaram, eles escolheram por rejeitar a luz, ou por rejeitar Jesus, por rejeitar o próprio Messias, que é o Salvador de todo mundo. Capítulo 1, versículos do 9 ao 11 diz assim: ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Versículo 10: estava no mundo, o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Então, olha só, mais uma vez. Ali estava a luz verdadeira. Ali aonde? Ali onde ele nasceu, ali onde ele foi criado, ali onde ele cresceu. Estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. É essa luz que ilumina todos os homens que vêm ao mundo. Versículo 10: ele estava no mundo, o Criador do mundo estava no mundo. O mundo foi feito por ele. Está confirmando mais uma vez que foi Jesus, foi o próprio Jesus que criou o mundo. E o mundo não o conheceu. Peraí, a luz veio, as trevas não conseguiram reconhecer a luz. Veio para o que era, pode ver que está no singular aqui, veio para o que era seu, e os seus não receberam. Então tudo que está aqui na terra pertence ao Senhor. O que era dele? Toda a terra. A Bíblia diz que Jesus plantou o Deus plantou uma vinha, o Senhor plantou uma vinha. Essa vinha pertence a ele. Então ele veio para o que é seu, para aquilo que pertencia a ele. Mas os seus, as pessoas que estavam aqui, os seus próprios não receberam, não reconheceram, não aceitaram, optaram por não aceitar, por não receber a luz do mundo. O segundo subtópico fala sobre o privilégio de nos tornarmos filhos de Deus. É realmente um privilégio nos tornar filhos de Deus, porque nós não fazemos parte do povo escolhido. Nós, se for ver na genealogia, fazemos parte dos cananeus. Então nós não fazemos parte da genealogia de Cristo, nós não fazemos parte do povo de Israel, dos escolhidos de Deus. Nós não fazemos parte. Então nós somos privilegiados de nos tornarmos filhos de Deus. Então, enquanto Israel ele rejeitou a bênção da salvação através da obra do Calvário, salvação através da obra do Calvário, Deus ofereceu a todas as pessoas, independentemente da sua raça, etnia, língua, a oportunidade de salvação. João capítulo 1, versículos 12 e 13 diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então,
crer no nome dele já nos torna filho de Deus. Versículo 13: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Então para nascer de novo não é nascer da carne e do sangue, não, é nascer do Espírito, nascer da vontade de Deus. Isso é nascer de novo, e nascendo de novo, reconhecendo Jesus, já recebemos o Espírito Santo que vem habitar dentro de nós. Então a luz, ela manifestou-se para revelar o plano divino da redenção para toda a humanidade, tanto judeus como gentios. Então dessa forma, os gentios que não faziam parte da aliança, foi assegurada uma herança de filiação divina através do amor do Pai. Nós também somos filhos, aceitamos a Jesus, também somos feitos filhos de Deus. 1 de João capítulo 3, versículo 1 diz assim: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. Então, como crentes em Cristo, como cristãos, nós temos o privilégio de sermos chamados de filhos de Deus. Aí o terceiro subtópico fala sobre a manifestação e a habitação do Verbo. Então, o Verbo se fez carne. O que isso sugere? Sugere a humanização de Deus. Deus se tornando humano, que passou a viver também entre os homens. O termo verbo aqui, ele possui uma conotação muito mais rica, muito mais profunda do que qualquer conceito filosófico. Deus entrou na história da humanidade. Deus entrou na história do humano. Deus entrou na minha e na sua história. João capítulo 1, versículos 14 ao 18 diz assim, olha só: e o Verbo se fez carne, e o Verbo habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Versículo 15: João testificou dele e clamou dizendo: este era aquele de quem eu dizia, o que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Peraí, João estava aqui, estava anunciando que viria um outro, só que esse outro já existia antes dele, é o que João está dizendo aqui. E todos nós, aqui é João Batista falando, tá? E todos nós recebemos também da sua plenitude, e graça por graça. 17, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus, o Cristo, o Messias, o Mashiach, como preferir. 18, Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Então, como que nós conhecemos a Deus? Conhecemos a Deus através do Senhor Jesus Cristo, porque ninguém teve a ousadia, ninguém teve o privilégio de olhar diretamente para Deus, de ver a Deus fisicamente, pessoalmente. Ninguém teve essa condição, mesmo porque a Bíblia diz que ninguém vê Deus e continua vivo. Quem vê Deus vai acabar morrendo. Então Jesus, ele se revelou para que nós conhecêssemos a Deus. Então, pensa bem na moralidade. Através da pessoa de Jesus nós conhecemos a Deus, pelos seus atos, pela sua bondade, por tudo que ele fez. Ele veio representando o Pai. Então tudo que ele fez, como ele disse assim: quem vê a mim vê o Pai. Ou seja, viu Jesus, está vendo o próprio Deus, porque ele, como filho, veio representar o Pai e fazer as obras do Pai aqui na terra. As obras de Deus foram feitas aqui na terra através da pessoa de Jesus Cristo. Então essa expressão habitou entre nós indica que o Verbo armou o seu tabernáculo, armou a sua tenda entre nós. A palavra aqui é tabernaculou entre nós, montou seu tabernáculo entre nós. Então antes Deus habitava na onde? Deus habitava numa tenda lá no deserto, depois passou para um palácio, né? Essa tenda era montada pelo seu povo. Agora, de acordo com as palavras de João, ele reside em nós, representando a manifestação plena, manifestação total, manifestação absoluta da presença divina no mundo. Olha só que privilégio, Deus habitando dentro de nós. O resumo desse tópico diz que por meio da manifestação do Verbo de Deus, a luz do mundo, nós temos a bênção de sermos considerados, tornados filhos de Deus. E a conclusão diz que nessa lição nós iniciamos o estudo do Evangelho de João, mostrando o quê?
mostrando sua relevância e também mostrando seu objetivo na vida da igreja. Nós observamos que a revelação sensível de Deus e a sua intervenção na história tornam o Evangelho de João uma obra única no Novo Testamento. Em João, nós entendemos que a encarnação do Verbo, ela trouxe luz plena, luz completa, luz total, luz absoluta para aqueles que crescem. Então, crer recebeu a própria luz. Então, assim, através da fé em Jesus, nós somos denominados, nós somos feitos, nós nos tornamos o quê? Filhos de Deus. Saiba então que você é um filho de Deus, assim como todos nós somos filhos de Deus, ou nos tornamos filhos de Deus através da pessoa bendita do Senhor Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe sua vida, sua saúde, seu ministério, suas finanças e até a nossa próxima aula, se assim Deus nos permitir.